Beleza? Professor Frank aqui, falando hoje sobre progressão aritmética, PA. Vamos pensar um pouquinho no que é a definição de uma PA. PA é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão. Então, da definição, eu tenho a diferença, que é a mesma coisa que a razão. E como eu posso encontrar a razão? É sempre calculada pelos termos consecutivos. Por exemplo, A2 menos A1 ou A3 menos A2. Dentro da classificação de PA, nós temos a PA infinita. Então, PA infinita. O que é uma PA infinita? É uma PA que tem início, mas não tem um final definido. Por exemplo, temos aqui a PA 4, 7, 10. Reticências. Ela tem um final, um início definido, mas um final infinito. Ela não termina. No caso, a reticências delimita que ela não termina. Nós também temos o outro caso da PA finita. O que é uma PA finita? Ela tem início e fim delimitado. Por exemplo, PA 60, 50, 40, 30. Então você percebe que ela tem um início e um final delimitado. Aprofundando um pouquinho mais sobre o termo PA, vamos chegar na classificação de uma PA. Então, classificação de uma PA. Pensando em termos de classificação, nós vamos classificar ela em três tipos diferentes. O primeiro, constante. O que é constante? Quando a razão é igual a zero. Por exemplo, todas as vezes que eu estou somando, soma uma razão que nós encontramos anteriormente. Qual é a razão aqui? A2 menos A1, que significa 4, que é o A2, menos 4, que é o A1, que dá zero. Então, sempre como eu estou somando o zero, ela nunca vai se alterar, ela vai ser uma PA constante. Depois eu tenho a crescente. O que é uma PA crescente? Vamos dar um exemplo. Vamos calcular a razão? A2 menos A1. Quem que é o meu A2? 4 menos 2, que me dá 2. Então, vou estar somando de 2 em 2. Ela está crescente. Depois eu tenho a PA decrescente. Decrescente. Por que eu sei que ela é decrescente? Vamos dar um exemplo. Decrescente. 15, 10 e 5. Vamos achar a razão? Qual que é o meu A2? 10. Qual que é o meu A1? 15. Tenho 10, tiro 15, minha razão é negativa, 5. Então, 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5.
Fórmula do termo geral da PA. Então vamos colocar a fórmula. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Abrindo a nossa fórmula para poder entender melhor o que está sendo proposto. O AN, último termo. O A1, primeiro termo. N, a posição do termo. Então, N é a posição. E o nosso R, a razão. Soma dos termos de uma PA. Para fazer a soma, nós temos a seguinte fórmula. Sn é igual a 1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Para conhecer a fórmula, nós temos Sn, que é a soma dos termos, o A1, que é o primeiro termo, o AN, último termo, e o N, que é a posição, quantidade de termos. Aplicando essa fórmula, nós podemos encontrar a soma de uma PA.